Olá, amigos internautas, graça e paz da parte de Deus. Uma boa noite a todos. A você que está no Brasil, uma boa noite. A você que está aí em outro país, que seja de dia, um bom dia. Um bom dia, paz do Senhor. Queridos, eu, como um brasileiro, como um cristão, uma pessoa, um protestante. Protestante quer dizer aquele que protesta. E também um apologeta das Escrituras. Um apologeta das Escrituras é alguém que defende a doutrina, é alguém que defende a palavra de Deus. Com toda a minha simplicidade, não sou renomado no país, eu não sou renomado no país, meu nome não está no rol da sociedade, não estudei nas melhores faculdades deste país, de forma alguma. Mas eu sou um apologeta das Escrituras, defensor é aquele que briga, que discute em favor da palavra de Deus. E eu aqui estou para me pronunciar também como cidadão brasileiro, cidadão alagoano que eu sou, manifestando o meu repúdio, manifestando a minha revolta, a minha indignação, do que aconteceu aí em Brasília, o que aconteceu, essas manifestações que aconteceu em Brasília. Então estou aí como um servo de Deus para protestar isso aí, ok? Estou para protestar. Aqui eu tenho nas minhas mãos a Carta Magna Brasileira, da Constituição Brasileira, ok? Eu tenho a Carta Magna da Constituição Brasileira. Isso aqui diz tudo, respeita os meus direitos, os artigos de leis que está aqui, diz tudo, respeita os meus direitos, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer. Aqui é a Carta Magna que representa o povo brasileiro. É a Carta Magna que te representa, a Constituição, que me representa e te representa. Ok? Aqui está os artigos de lei. Pode observar aqui, olha. Constituição. E aqui também eu tenho a Carta Magna de Deus à humanidade, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. Ok? Esta aqui é a Carta Magna de Deus ao mundo. Que Deus instituiu, é a Bíblia. 66. Tem um louvor de Cícero Nogueira, um pernambucano, que ele canta: 66 é a arma que o crente usa. Ele não carrega, ele carrega na alma e dentro do seu coração. As balas que saem desta arma não matam, devolvem a vida. O crente não anda sem arma, porque ele carrega consigo a Bíblia Sagrada, a Bíblia. Ok, amigos? E em relação à Carta Magna da Constituição Brasileira, ela diz assim, olha, a Carta Magna Brasileira, ela é a nossa Constituição Federal, que foi inserida em nossa sociedade no dia histórico de 5 de outubro de tô lendo aqui, viu? De 1988, constituída para celebrar o fim da ditadura militar,
brasileira e o início de um período democrático no país. Voltando, vou recapitular, ok? O que eu li. O que é a Carta Magna? Carta Magna brasileira é a nossa Constituição Federal, que foi inserida em nossa sociedade brasileira no dia histórico de 5 de outubro de 1988, constituída para celebrar o fim da ditadura militar brasileira e o início de um período democrático no país. Então, eu agradeço a Deus, entendendo? Eu agradeço ao Senhor por esta Carta Magna, porque é essa carta aqui, magna, da Constituição Federal, da Constituição Brasileira, que ela te libertou da ditadura militar, esta carta aqui, que te libertou do AI-5, ok? Então, por meio desta carta aqui, ela nos trouxe a democracia brasileira. Então, através dessa carta aqui, nós temos o direito de votar em quem nós quiser votar, ok? Ela nos dá o direito de nós votar em quem nós quisermos votar, entendendo? Então, está aqui a livre escolha, por quê? Porque nós vivemos em um país democrático, da democracia. Apesar que tem muitos que querem, tem muita gente por aí que está querendo apagar a nossa democracia, tirar ela da história, né? Mas a democracia, graças a Deus, ela foi instituída, né? A Carta Magna foi instituída em 1988. Então, graças a Deus pela nossa Carta Magna, que nos dá o livre direito de expressão, o livre direito de pensar, o livre direito em tudo, até nas religiões, em tudo, política. Então, ela quem vai ditar, né? Essa Carta Magna aqui vai ditar o teu viver, o teu conviver aqui no nosso Brasil, no nosso país. Ela quem nos dá o respaldo de tudo isso, ok? Então, seria bom que o povo brasileiro, né? É óbvio, não quero fazer aqui, não quero dizer aqui, generalizar, mas que alguns tivessem o respeito aos poderes constituídos, ok? Tivesse respeito aos poderes constituídos da democracia brasileira, tivesse respeito ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário, né? Tivesse o respeito, porque nós vivemos em um país democrático. Então eu, como brasileiro, eu tenho aqui né, o livre direito de me expressar dessa forma, né? Porque a nossa carta, nossa carta magna aqui, nossa carta mãe, ela ela nos pede, né, que nós tenhamos um respeito aos poderes constituídos. Então, saindo um pouco da carta magna, da carta da Constituição aqui, eu quero ir para a carta de Deus, ok? Eu falei aqui sobre a carta magna, que nos dá o direito de democracia, e eu quero ir também para a carta de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus também, ela é uma carta, porque aqui é um artigo de leis, para a gente cumprir, a gente, não é, respeitar a democracia do nosso país, respeitar o nosso país, respeitar o nosso povo, que isso é muito bom, isso é essencial, né? A gente respeitar a nossa democracia brasileira. E a Bíblia também manda a gente respeitar também, como a carta de Deus, a carta magna de Deus para a humanidade, para a Ásia, para a América do Sul, América do Norte, né? Para a Europa, para a África, para todos os continentes. Existe uma carta magna, que é a carta de Deus à humanidade. Ela manda também respeitar os poderes, seja ele o poder executivo, o poder judiciário, né?
seja ele o poder legislativo. Então, graças a Deus, nós como cristãos, nós temos aprendido pela palavra de Deus. A gente aprender a respeitar as pessoas que Deus constitui e coloca lá no poder. Nós que lê a Bíblia, nós que estuda a palavra de Deus, nós aprendemos desde cedo com os nossos líderes, com nossos pastores, a respeitar as autoridades que Deus o constituiu, a respeitar os magistrados, ok? Então, está aqui, ó, Carta Constituição Brasileira, né? E está aqui todos os artigos de lei, não é que é aqui que dita todo o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer e aquilo que nós não pode fazer, ok? E dentro da palavra de Deus, eu quero deixar um texto da Sagrada Escritura, quando Paulo ele falou, o apóstolo do Senhor, lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo São Paulo, ele escreveu aos irmãos em Roma, ele diz assim, olha, no capítulo 13, você que tem uma Bíblia na sua casa, leia lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz assim, olha, submissão às autoridades, submissão às autoridades. A Bíblia diz assim, que toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha, a Bíblia diz aqui, olha, não há autoridade, não há nenhuma autoridade aqui nesse mundo que não venha de Deus. Não existe autoridade aqui neste mundo que não venha dele, que não parta dele. Não existe poder que não parta de Deus. Seja o poder legislativo, o poder judiciário, poder, esses poderes aqui também esses poderes aqui secular que deste mundo, que rege o nosso país, rege o nosso Brasil, tudo é permitido por Senhor, porque todo o poder vem dele, toda a autoridade vem de Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, e as autoridades que fora ordenada por Deus. Agora, o que é mais importante dentro desse texto que o apóstolo Paulo ele escreve, ele diz aqui no versículo 2, leia a sua Bíblia, Romanos, capítulo 13, versículo 1 em diante. O versículo 2 diz assim, olha, por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Preste bem atenção, olha, para você que é crente, você que está nessa baderna aí, aí no Distrito Federal, você que aqui o Facebook aqui, é para todo mundo ouvir. Aqui o Brasil está ouvindo o que eu estou falando. Você que é crente, você que é afastado do Evangelho, você que é pastor, que está ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz aqui, olha, por isto quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Quem resiste à autoridade trarão sobre si a condenação. É para isso que existe também a Carta Magna Brasileira. Porque se você contrariar, se você for de encontro ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judiciário, com certeza você vai sofrer as consequências, com certeza você vai sofrer a condenação. Então, você que foi instruído desde novo na palavra, você que é cristão, você que é conhecedor da palavra, né? Você que é conhecedor da palavra, está aí nessa baderna aí, então fique ciente, tanto os poderes deste mundo, como os poderes da terra, os poderes do céu, eles estão em acordo, em comum acordo, ok? Para condenar toda a prática do mal, toda a prática da injustiça. Então é para isso que existe a justiça, é para isso que existem os poderes, para o quê? Para condenar aquilo que é injusto, para condenar aquele quem pratica o mal, quem pratica a injustiça. Aí Paulo vai e escreve aqui no versículo 3, aqui, olha. Por quê? Porque os magistrados não são terror. Os magistrados, eles não são terror para boas obras, mas para as más obras. Os magistrados, quem são essas pessoas? Os magistrados. Estamos falando das autoridades. Está se falando da polícia,
está se falando de presidente de república, qualquer autoridade, seja ela uma liderança espiritual, uma liderança religiosa, seja ela uma liderança secular, seja um presidente da república, um rei, um governador, qualquer magistrado, qualquer autoridade, ela é constituída pelo povo. É constituída pelo povo e ordenança de Deus. Então, é Deus que está ali permitindo aquilo ali. É o Senhor Deus que está permitindo ali. Aí diz aqui, Paulo escreve no versículo 3, queres tu, pois, né, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Você quer viver bem, você quer ser feliz, você não quer ir para o presídio, você não quer ser assassinado ou morrer. Então, siga os conselhos da palavra de Deus, siga os conselhos da carta magna de Deus à humanidade. Quando Paulo diz, queres tu, pois, não temer a autoridade, andar de cabeça erguida, né? Você já viu uma pessoa uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que é assassina, uma pessoa que pratica tudo o que é errado neste mundo, essa pessoa se sentir bem na presença, quando vê a presença da polícia, de forma alguma não se sente bem. Sabe por que não se sente bem? Porque essa pessoa, ela anda praticando mal. Então, queres tu, pois, não temer a autoridade? Uma pessoa que pratica o que é errado, pratica injustiça, ela se esconde. Ela se esconde de Deus, ela se esconde da justiça, ela se esconde das autoridades. Mas a Bíblia diz aqui, ó, faz o bem. Então o tema aqui, para mim e para você, é fazer o bem, é praticar o bem, é respeitar as autoridades, é respeitar os magistrados, é respeitar a sociedade. Quando Deus manda, é respeitar a nossa democracia brasileira. A Bíblia manda tudo isso aqui, isso é bíblico. Então, assim como a Carta Magna brasileira, Constituição brasileira, exige de nós a obediência aqui, olha, a democracia. Então, se você pratica o que é certo, você vai viver bem, você vai andar bem, você vai viver tranquilo. Você está tranquilo, está sossegado, porque você não deve a ninguém. Quem não deve não teme. Então tá aí a palavra de Deus. Paulo dizendo aqui, ó, Paulo fala, faz o bem, deixa de praticar o que é mal, deixa de praticar o que é errado, né? Deixa de praticar o que é errado. Então segue o bem, então você terá louvor e terás louvor dela. Aí Paulo escreveu aqui no versículo 3, aqui no versículo 4, ele diz assim, ó, porque as autoridades, elas são ministros de Deus para, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal, para castigar os que fazem mal. Quer dizer, você que entra numa baderna dessa aí, no Distrito Federal bagunçando, muita gente preso, muita gente indo preso aí, tá vendo? Então, se você seguisse aqui os princípios da palavra de Deus, se você tivesse andando de acordo com a palavra de Deus, então você estaria em paz, estaria sossegado, estaria com a tua consciência tranquila. Mas a Bíblia diz aqui, se você fizer o mal, se você fizer o mal, você tem que temer, pois não traz, pois não traz debalde a espada. Quando fala de espada, fala de justiça. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu aqui, ele quis dizer a justiça, não é? Espada é castigo. E a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que a vara é para as costas do tolo. Então, o que é uma pessoa tola? É uma pessoa que não usa a consciência, pessoas que não usam sabedoria, pessoa tola, uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, uma pessoa que não é sábia. Então, quando você começar a ler a palavra, começar a ler a palavra de Deus, você vai ver realmente, você vai ver realmente onde está a verdade. E a Bíblia diz que você tem que conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo aqui escreveu no versículo 5 aqui também, do capítulo 13 de Romanos, portanto, é necessário
que lhes esteja sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Tá entendendo a mensagem aqui? A mensagem do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Roma. E o versículo 6 ele diz assim, olha, por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, aqui está se falando de governos, né? Assim como nós pagamos nossos impostos, pagamos, o dever é óbvio, é claro e evidente que nós temos que pagar, não é? A Bíblia aqui manda a gente pagar os nossos impostos. Quando a gente pagamos nossos impostos, quando nós pagamos nosso tributo, nós estamos respeitando as nossas autoridades, nós estamos respeitando aos magistrados, aos governadores. Então, fica aí com a mensagem, né, de reflexão, em nome do Senhor Jesus, aprendendo, sabe o quê? A respeitar a democracia. A respeitar a democracia. Você teve um presidente que não ganhou. Se você teve um presidente que não ganhou, teu presidente não ganhou. Então, respeita o direito dos outros. Respeita o direito dos outros, né? Você votou, não ganhou, mas o teu amigo votou e o presidente dele ganhou. Então vamos respeitar a democracia, vamos respeitar o direito do próximo, porque isso aí é bíblico, né? A gente ter consciência, como Paulo disse, a gente tem que andar pela consciência, ser consciente, ser respeitosos uns com os outros. A Bíblia aqui, ela pede o respeito, né? Respeito de todos os brasileiros. A Bíblia pede que você respeite, né? Respeitando uns aos outros, respeitando uns aos outros, porque se assim nós fizer, nós vamos viver em um país da democracia, um país democrático, um país democrático. Foi para isso, recapitulando de novo, foi para isso, não é, que foi instituída a Carta Magna, não é, brasileira, não é, e hoje nós vivemos em um país democrático, um país, não é, que nós temos o direito de se expressar, não é, o país maravilhoso que é o nosso país, é o Brasil. Então fica aí com a mensagem de reflexão em o nome do Senhor Jesus. E Deus te abençoe, Deus abençoe o povo brasileiro, que o Senhor Jesus venha tirar, né, tirar este momento tão turbulento que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus venha afastar isso aí, venha afastar esse momento turbulento que o nosso país está vivendo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor para a irmã Cícera Cavalcante, que Deus abençoe. Estou finalizando aqui, irmã Cícera, falando aqui, a senhora que adentrou aí agora, né, nas redes sociais, que aqui nós temos voltando de novo, nós temos duas cartas, né? A Carta Magna, a Carta da Constituição aqui, brasileira, né, que foi inserida em nossa sociedade aqui, a Carta Magna brasileira, que deu fim à ditadura militar, deu fim ao AI-5. Então, nós hoje, através dessa Carta Magna, nós hoje vivemos em um país da democracia, um país, né, de livre escolha, né, nos dá o direito aqui de livre expressão. Só os países lá fora é quem você não pode pregar evangelho, só os países lá fora que você não pode se expressar, e você morre com certeza, você é assassinado, mas o nosso país é um país abençoado por Deus, ao qual nós podemos pregar evangelho, nos expressar, não é? Então, um país que também a gente tem que respeitar os poderes, não é? Que é os poderes executivos, os poderes legislativos, os poderes judiciários. Foi a mensagem que eu falei. Então, tem que existir o respeito, a democracia e os poderes. Como Paulo disse, voltando de novo ao assunto, ele escrevendo aos irmãos em Romanos, que nós temos que estar sujeito às autoridades, nós temos que estar sujeito aos magistrados. E ai de nós, que se não estejamos sujeitos aos magistrados e às autoridades, porque tais que não obedecem, não respeitam, tais é a espada. Quando fala de espada, fala de justiça. Então, se a gente quer se livrar da condenação, né, vamos andar justamente, vamos andar no caminho
né, da justiça. Paulo escreveu no capítulo 8, versículo 1, portanto, irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porém, Paulo aqui fala de uma condenação. Não há nenhuma condenação para os que não andam segundo a carne. Então, Paulo está dizendo que não haverá nenhuma condenação, nenhum julgamento. Não haverá nenhum tribunal de acusação contra os escolhidos de Deus. Por quê? Porque ele não anda praticando as coisas da carne, ele anda justamente. Ele anda justamente, ele pratica a justiça. Então, queres se livrar de qualquer condenação, então é fazer o que é certo, andar no caminho do bem, andar no caminho certo da justiça de Deus. Não é? A igreja, sim, ela passará por um tribunal de julgamento, mas não é um julgamento para condenação, e sim um julgamento de obras. Né? Exemplo, o pastor Paulo está aqui neste mundo, está aqui o momento pregando a palavra aqui, expressando dessa forma que eu estou me expressando, não é? Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus. Isso aqui é contado isso como obras. Isso é contado como obras, porque eu estou trazendo uma mensagem de aconselhamento, eu estou trazendo uma mensagem dentro das minhas possibilidades, do pouco conhecimento que eu tenho, eu estou trazendo uma mensagem aqui de aconselhamento. Então, isso é contado como obras. Então, haverá, né, nos céus, quando a igreja for arrebatada, haverá, né, uma prestação assim de contas, porque você vai ser julgado não para condenação, mas um julgamento de obras, né? Um julgamento de obra é diferente, é um julgamento de obra para um julgamento com condenação, porque a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então está dando aí a sentença às pessoas que não têm nada com Deus, às pessoas ímpias, às pessoas que vivem aí de qualquer forma, de qualquer jeito, matando, roubando, fazendo o que não presta. Então, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, né? E todas as pessoas que se esquecem de Deus. Haverá aí um julgamento para condenação. Também está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam. Mas se você não crê, você será condenado. Está escrito na palavra. Então, para ser salvo, tem aí regras, tem algumas regras. Que regra é? Você crer no Filho de Deus, aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, a carta magna de Deus, ela também tem as suas regras, tem as suas leis, não é? Imposta a nós para que nós obedeçamos ela. Se a gente quer o bem, se a gente quer viver em paz com Deus, se a gente quer viver uma vida tranquila com Deus, se você quer dormir sossegado, se você quer deitar na sua cama e encostar a tua cabeça no travesseiro sossegado, você tem que estar em paz com Deus por meio aqui, ó, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Se você quer estar de bem com os magistrados, com o poder executivo, poder legislativo, judiciário, você tem que estar de bem com a Carta Magna da Constituição Brasileira. Você tem que respeitar, né? Você tem que respeitar aqui os artigos de leis que está aqui. Mas, infelizmente, tem muito brasileiro hoje, né? Que está aí arriscando a sorte, porque estão desrespeitando a Carta Magna brasileira, né? Indo em encontro a um presidente da República que já ganhou. Então, você está pondo a sua vida em jogo. Então, vai uma mensagem de Deus ao teu coração. Quer viver tranquilo? Quer viver tranquilo? Então, pratique o bem, faça o que é certo. Assim como você tem que obedecer à Carta Magna da Constituição Brasileira, obedeça também à Carta Magna de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ok? A Bíblia diz assim, olha lá em Romanos capítulo 5, justificado pela fé, temos paz com Deus. Justificado pela fé, temos paz com Deus. O que é ser justificado pela fé? Porque Jesus ele nos isenta de qualquer tipo de
de condenação, que é uma pessoa... Jesus, ele nos vê santo, ser uma pessoa justa, justificado pela fé no Filho de Deus. Jesus, ele não vê a imperfeição em nós por causa da cruz, do seu sacrifício lá no Calvário. Então ele diz, justificado pela fé. O que é a justificação? É um dote proveniente da salvação, é um dote de Deus proveniente do Calvário, né? Proveniente do sacrifício expiatório de Jesus. Foi o mesmo dote que salvou o ladrão da cruz. Quando o ladrão da cruz estava lá, né, praticou a vida inteira o que era errado, praticou toda a sorte daquilo que não prestou. Tudo que não prestou, o camarada praticou, matou, roubou, mas quando chegou a hora do Calvário, quando ele viu que ele era que ele reconheceu o seu pecado, que ele reconheceu que ele era um assassino, que ele teve a consciência. Quando você tem a consciência de que você é uma pessoa que está praticando o que é errado, então aí sim, aí uma chance de perdão. Quando ele chegou e disse, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino. Ele se viu um pecador. Jesus voltou para ele e disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isto aí é um dote da salvação, proveniente da salvação. A justificação, porque Jesus justificou ele. Jesus justificou. Automaticamente Jesus o perdoou. Quando Jesus o perdoou, Jesus não viu mais pecado nele, porque pecado perdoado é pecado sepultado. Pecado perdoado é pecado que Jesus passa a borracha. Pecado perdoado é pecado que Jesus lavou com o seu sangue carmesim. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para os perdidos. Jesus veio para os perdidos. Jesus não veio para os bonzinhos, não. Jesus veio para os doentes, como ele falou, que eu vim para os doentes, para aqueles que estavam doentes, aquelas pessoas desenganadas, né, da sociedade, que ninguém dava nada pelaquela pessoa. Jesus veio para essas pessoas. Então, fica com essa mensagem. Fica com essa mensagem de reflexão em nome do Senhor Jesus. E é este que vos fala, é o simples servo do Senhor, pastor Paulo, em nome de Jesus. Então, a partir de hoje, aprenda em nome do Senhor Jesus a respeitar as autoridades. E assim você será uma pessoa feliz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu sei que não tá, eu sei que só está a irmã Cícera aí, aqui ó, no momento me assistindo diretamente, mas indiretamente tem pessoas que estão assistindo e irão assistir esse vídeo, ok? Deus abençoe. Pai Senhor, irmã Cícera, Pai Senhor, para todos, em nome de Jesus. E uma boa noite.